Muito boa noite, tudo bem? Não sei se estão me ouvindo direitinho, então se alguém puder confirmar para mim. Hoje nós vamos conversar com o professor Rodrigo Fracaroli, que ele é professor da FATEC Itapira e também integra o nosso corpo docente do Colégio Astúrias. A gente vai ter uma conversa sobre alguns dos temas que ele tem trabalhado nas formações ali no colégio, e são temas muito interessantes, bem variados, até ele tem tema para uma centena de lives aqui, e a gente tem que dar um passo de cada vez e dar continuidade à sequência de lives com uma delas. Deixa eu chamá-lo aqui já. Só um minutinho. E queria agradecer a todos os comentários da live que nós fizemos com o Emerson José, do Arte Piedosa. Foi bastante interessante, deu um resultado muito incrível. E a maioria das pessoas comentaram que jamais imaginavam que o processo de criação de um desenho demandasse tantas etapas como ele comentou na nossa última live. Então a conversa com ele sempre é muito interessante, bem gratificante. E quem sabe num evento presencial a gente conta com a participação dele. O Emerson é uma pessoa incrível. O seu Rodrigo está entrando. Eu já enviei o convite. Não pôde participar. Vamos ver se eu mando novamente. Ele me disse que o convite não chegou, peraí. Tentar mais uma vez. Vê se dá certo agora, Rodrigo. Só um pouco, ele não está conseguindo entrar na live. Aguentem um minutinho aí. Rodrigo, tenta. Eu te envio o convite, não está conseguindo entrar, então pede para participar da live, ver se dá certo. E aí, César? Oi, bem? Deu certo agora? Parece que deu. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você? E eu queria te perguntar uma coisa, em primeiro, estava te apresentando aqui para o pessoal, como é que tem sido a tua experiência de trabalhar com crianças agora? Eu sei que você já trabalhou em algumas escolas antes de se tornar professor acadêmico, mas agora você retorna depois de um certo tempo apenas trabalhando com público adulto, inclusive ensinando para as duas das suas filhas, né? Como é que tem sido isso? Cara, aí você pegou bem o ponto que é a grande novidade, né? Que é trabalhar com as minhas filhas. Então, isso realmente tem uma força bastante importante aí na minha postura, né?
mas eu trabalho com criança, poxa, já tenho aqui uns 11 anos, até mais, acho, né? Desde a época que eu entrei, antes de eu entrar até no teatro, eu já fazia palhaço de hospital, já fazia algumas coisas, já lidava bastante com a criança. E aí o nosso grupo de palhaço ficou tão legal que a gente achou uma boa ideia começar a fazer peça para criança, começar a aproximar desse público, certo? Eu comecei a ter esse contato, esse feeling, e depois de um tempo a gente não, eu particularmente, vim para o teatro e comecei a trabalhar aí sim com crianças, né, na escola. Eu trabalhei com várias idades, cara, desde os 5 aninhos até os 16, 17. Então foi bem legal, cara, foi uma experiência gratificante. E hoje, no Colégio Asturas, eu só tenho um ponto ainda adicional que é, sim, eu trabalho com minhas filhas, e outro ponto, eu trabalho com aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a gente não tem medo de errar, não tem medo de falar, não tem medo de fazer as coisas que alguém vai achar ruim, né? Então, eu tô bastante feliz em poder dar aula agora para as meninas, né? Voltar para o ensino infantil, ensino fundamental. Você está me ouvindo bem, ô César? Tô te ouvindo bem. Antes de entrar no assunto, eu queria só seguir essa questão. Para os pais que têm os filhos em escolas, às vezes que têm teatro, e acham que o teatro é essencialmente uma atividade lúdica, qual é a tua posição sobre isso? Olha, é bem delicado, tá? É bem delicado mesmo, porque o professor de teatro, ele sempre vai estar bastante bem intencionado, ele quer fazer uma coisa boa, ele quer fazer uma coisa legal, né? Mas o repertório que ele tem, às vezes não é muito convergente com aquilo que o pai ou a mãe quer da criança, entende? Então é uma situação bastante delicada, ele vai trazer várias referências. O papo, assim, mais rápido para você entender é o seguinte, eles têm muita ideia da desconstrução da arte. Então, se esse profissional já trabalhou com a construção, ele sabe o que é arte, ele passou por todos os passos iniciais, né? Ele sabe o que é a tradição artística, e depois sim ele vai desconstruir porque ele quer algo novo, beleza, é o caminho dele. Mas eu não sei se trazer isso para a criança que está começando agora, ter o primeiro contato com a arte, é o mais apropriado, entende? Então eu sinto que, eu não estou falando que ele é mal intencionado, tá? Eu estou falando que ele é muito bem intencionado. Mas eu não sei se funciona. Nem todo professor de teatro tem a licenciatura, tem a noção de como é que funciona a cabecinha da criança, né? Como é que ela vai aprendendo ali aos poucos, tanto questões básicas como coordenação, dicção e tal, como as questões mais complexas, né? Que é o pensamento, é o que está sendo dito ali, se é realmente uma coisa apropriada ou não para uma criança. É uma coisa que nós observamos ali na escola, assim, de imediato, já na primeira aula com o professor Rodrigo, foi como as crianças já começaram a se soltar. Obviamente, no início, muitas estavam ainda tímidas, né? Algumas crianças vinham de homeschooling, algumas poucas vinham de escola ali dentro, né? Então já estavam num ambiente mais social, por assim dizer. Mas eles, assim, de imediato, as professoras já falaram, assim, os benefícios que teve, soltaram, começaram a se desenvolver. Então, existe também essa questão do lúdico, né? Um pouco uma certa barreira. As pessoas, às vezes, de fora olham para aquilo lá e acham que unicamente o professor está passando uma atividade para passar o tempo, né? Quando aquilo lá tem uma função pedagógica muito específica e clara na vida da criança, né? Então, isso foi um efeito imediato, assim, para nós, incrível. Assim, com os meus eu já observei. O Benício, que é o meu mais velho, é um pouco mais tímido, assim, um pouco mais acanhado, mais retraído, né? E soltou, assim, muito rapidamente. Foi incrível isso. Não sei se as meninas também em casa tiveram algum tipo de efeito relacionado a isso ou não. Sim, sim, a gente percebe sim, porque quer queira que não, elas são crianças, elas são pequenininhas, né? E pequenininhos, né? Mas eles têm uma série de regras, uma série de condições ali na escola que eles têm que cumprir.
né? Eles não podem o tempo todo falar muito alto, eles não podem o tempo todo usar a imaginação. Imagina você aprendendo sílabas e começar a imaginar e começar a formar coisas que fogem daquela regra, que fogem daquilo. Não é legal. Então elas encontram ali no teatro um ponto que elas podem usar essa criatividade delas, sabe? Um lugar onde é bem-vinda essa criatividade, você sair um pouco daquela regra quadradinha e tudo mais. Então, eu acho que, e claro, a forma como a gente conduz lá, né, no colégio, né, a gente sempre tem um objetivo. Não é como você disse, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, é o momento de brincar, é o momento de fazer só um pega-pega, é o momento só de fazer um. Não, não, tem tudo que eu faço todas as atividades que eu proponho, elas vêm de um livro. O livro que eu mais uso é o da Viola Spolin, que ela é bem clara, assim, olha, o seu objetivo é esse, então você vai fazer isso e você vai sair desse ponto e chegar nesse. Tá? Então, Sim. mesmo, né, hoje a gente está pensando na peça do Pinóquio. Ao longo do ano inteiro, eu fiz um monte de atividade com eles que preparou cada um deles para fazer alguma atividade nessa peça. Então, no dia que eu falar, ó, é isso a peça, eles já estão prontos. E eles estão Entendi. prontos. Na terça-feira, ontem, né? Ontem eu tive aula com eles, eu fiquei muito impressionado com o quanto que eles evoluíram. Eu fiquei muito impressionado. De verdade, foi a primeira vez. Só faltou uma, né? Acho que é só a Bebel que não veio na aula de ontem. Então tinha bastante gente, mesmo assim eles davam dando conta do recado, eles estavam Sim, reagindo, foi muito legal. eu percebi. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Boa noite, Lúcia. César também aqui estamos assistindo. Juliana, desenvolveram muito a imaginação. Realmente parece que se acendeu uma faísca aqui muito grande, em casa pelo menos. Foi excepcional a transformação das crianças. A professora Vivian, aqui hoje, foi engraçado, hoje eles vieram buscar ali na diretoria, quando as crianças é muito impressionante. Eu nunca tinha trabalhado com crianças na minha vida. Eu já te falei, né, Rodrigo? Eu comecei dando aula no pós-graduação na minha vida. E fui descendo, assim, graduação, pré-vestibular. Eu falei assim, eu acho que eu vou terminar a vida como um babá de criança. Mas só para comentar um pouco em relação às minhas aulas de latim, foi impressionante que, sobretudo pré-1 e pré-2 no início, a primeira aula que eu dei, eu me senti um completo idiota. Eu vi que as crianças olhavam para nada, olhavam para tudo, reproduziam umas coisas, nem nada. E até falei para a Juliana, gente, o que a gente está fazendo ensinando latim às crianças e tudo mais. E daí depois eu fui dar banho para as crianças e de fundo comecei a escutar o Antônio assim, Nina, Nini, só fazendo a melodia da Anima Christi, né? Eu falei, caramba, alguma coisa tem aí que às vezes a gente acha que eles não estão observando nem nada, e eles estão a mil. E hoje eles vieram correndo lá, sobretudo o Antônio, que começou agora a fazer um pouco de leitura. A Alice já estava, a Clarice já estava com bom andamento com isso aí. Mas é incrível como eles comemoram cada passo que eles dão, né? Uma coisa que como adulto a gente perde de uma maneira geral, né? Sim, o reflexo da aula de latim a gente pega também aqui em casa. Aqui em casa, as duas que fazem aula, obviamente, elas estão sabendo bastante coisa, né? Mas também respinga na mais nova, que é a Ágata, que tem 2 aninhos, e também está cantando e também está falando tudo. É bem engraçado isso, né? Como que tem força. E também a gente nota, as professoras estavam falando que os alunos estavam começando agora a cobrar as orações em latim, e eu acho que em casa também os pais sempre comentam que as crianças têm. A própria Adriana me falou, né? Falou, agora eu criei um pepino, tem que começar a aprender umas coisas de latim aqui. Mas é legal que surte efeito, né? E rápido. Né? Latim é super difícil se você for pensar, né? A estrutura como ela é concebida em relação ao português. E obviamente que algumas coisas simples, mas só de vê-los cantando na missa ou rezando em latim já é muito gratificante. Agora, deixa eu ver, a Vivian colocou, eles prestam atenção em tudo, realmente presta atenção em tudo. Márcia Cristina, boa noite. Lúcia, parabéns pela escola, obrigado, Lúcia, também. A Lúcia nos ajuda sempre. Rodrigo, me fala uma coisa, muita gente quando nós lançamos o assunto da live, me perguntaram assim, afinal, o que é o modelo das 3 pessoas? Então, você falou que a gente ia conversar sobre o modelo das 3 pessoas,
aplicado como uma estratégia de ensino. Primeiro, o que é esse modelo das 3 pessoas? De onde vem? É coisa da tua cabeça? De onde partiu isso aí? Cara, quem me dera fosse coisa da minha cabeça, sabe assim? Longe de mim. Esse é um livro, esse livro está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver pela live. Acho que vem Ele invertido, fica ao né? contrário, invertido. Ele fica ao contrário. É o livro do Diego Reis, cara. Ele é o autor, né, dessa teoria toda. E ela vai analisar a personalidade humana baseada em 3 pessoas, que é o crítico, o personagem e o roteirista. Tá? Então, ele vai fazer uma teoria muito grande em cima disso. Mas eu acho que... Eu vou falar sobre isso, mas eu queria, né, O antes, crítico, o personagem e falar o da roteirista, formação é que a gente isso? está fazendo lá no colégio, junto com as professoras. Eu comentei, tá me ouvindo, Rodrigo? Tem um delay aí. Tô Voltou a me ouvir ouvindo. agora? O crítico, o personagem e o roteirista, é isso? São as 3 pessoas? Essas são as Bah. 3 pessoas. Tá? E essas 3 pessoas, elas estão em mim, elas estão em você, elas estão em todo mundo. Tá? Todas as pessoas, elas têm dentro de si essas 3 pessoas. Né? O que eu queria dizer, acho que cortou, é que eu queria antes falar como é que a gente chegou nisso na formação com as professoras. Aqui acho que vai dar um panorama geral para as pessoas. Então, o que a gente fez? A gente começou com esse encontro tão despretensiosamente, né? Vamos fazer um encontro e trocar uma ideia sobre as nossas experiências, né? Então, a Vivi está aí. Vivi tem um monte de experiência legal que ela sempre traz, a Michelle, todo mundo, né? Vem sempre trazendo bastante ideia legal. Mas eu, como eu tenho aquele meu lado roteirista, eu sempre tenho uma coisinha que eu estou estudando aqui, uma coisinha que eu estou trazendo de lá. Então, eu acabei juntando o material e eu falei, vamos aproveitar e vamos falar sobre isso, né? E a primeira coisa que a gente conversou foi sobre o Admirável Mundo Novo. Sim. E a gente começou a discutir o Admirável Mundo Novo, a perceber que lá dentro do Admirável Mundo Novo tem tanta coisa que ninguém presta atenção, que ninguém consegue perceber, mas tá lá exposto uma coisa assim que é ou assustadora ou reveladora, no mínimo, né? Só pegando a parte polêmica do negócio, tá? Pra gente já chegar aqui no assunto da live, a gente percebeu que o Admirável Mundo Novo é um livro que foi escrito em 1931, ou seja, não tem nem 100 anos. E a pretensão do autor era prever o mundo em 200 anos. E aí o que ele fez? Ele conseguiu acertar praticamente na mosca. Antes de 100 anos, tudo que ele escreveu no livro está acontecendo. Tudo. Tá? E a essência do que ele escreve no livro é que a gente perdeu a nossa humanidade por um mundo muito materialista. As pessoas estão presas no presente, elas estão presas no mundo material, nos prazeres mais baixos, né? E ele consegue descrever isso muito bem. E ele até descreve, tem um personagem que é o personagem mais interessante do livro, que é o John, selvagem. Esse personagem, ele é inspirado em São João Batista. Ele é totalmente baseado em São João Batista. Então, é uma pessoa que se recusa a viver naquele mundo novo, né? Que se recusa a não seguir o que é certo. Tá? Então, ele vem com essa proposta. E ele carrega a humanidade verdadeira. Então, o John, selvagem, ele conhece Shakespeare, ele leu a obra inteira de Shakespeare, ele sabe o que são os sentimentos humanos, ele sabe olhar para o futuro, ele sabe de coisa que hoje nós não sabemos. Não é qualquer pessoa hoje que pega o livro do Admirável Mundo Novo e consegue ver, isso aqui é Otelo, isso aqui é Romeu e Julieta, isso aqui é Rei Lear. Ninguém sabe mais. Sim, as referências. Ninguém tem mais referências e nem sabe o que fazer com elas. Nem sabe, isso é um sofrimento de uma pessoa que passou por tal coisa, isso é um relacionamento. Não sabemos mais. Tá? Ou seja, é como se o John Selvagem estivesse visitando a nossa sociedade. Falando conosco, né? Ele falando que, olha, vocês se perderam. Vocês perderam de alguma forma. Então, assim, é assustador. A Vivi está falando ali, porque a gente gastou uns bons encontros falando sobre o livro. Acho que foi quase um mês gastamos falando sobre ele. E a gente foi percebendo que, é assustador, mas será que isso não passa de uma teoria da conspiração?
E aí, para provar que não é só a teoria da conspiração, eu trouxe mais um argumento que pouquíssimas pessoas sabem e conhecem, que é o autor do livro, Aldous Huxley. Ele é irmão de Julian Huxley, que é simplesmente um dos diretores mais importantes da Unesco. E a hora que a gente ouve falar isso, a gente fala, puxa, será que eles estão brigados e um está denunciando o que o outro está fazendo? Ou será que eles estão em parceria e ele está fazendo uma espécie de previsão do que vai acontecer com o mundo, sabendo que da postura do seu irmão? Um é eugenista declarado, sabe? Eugenista, ele pensava assim em como melhorar a raça humana, né? Geneticamente falando, ele atacava a parte da educação. Então, cara, começa a ficar mais real, né? O que está sendo dito ali. Começa a ficar mais preocupante até. Mas aí, de novo, a gente fala, não, mas é só uma suspeita, não tem nada a ver. Aí que nesse grupo de formação, a gente migrou para o segundo livro, que foi o Maquiavel Pedagogo. No Maquiavel Pedagogo, a gente vê ali documentado, por A mais B, o que é a Unesco, o que é a OCDE, o que os órgãos, né, que direcionam a educação e a sociedade, né, a cultura, estão dizendo. Então estava documentado, ó, tem que ser assim, assim, assim. Tem que ser do jeito que vai conduzir essa sociedade para uma sociedade mais manipulável, menos livre, mais controlada. Tá? Então tá lá. A gente discutiu algumas técnicas de manipulação, né? Até comentei com você, né, das técnicas de comunicação que são parecidas. Sim. Mas o mais assustador do livro, do Maquiavel, é que ele mostra como é que os experimentos foram conduzidos. Uhum. Então ele fala, por exemplo, sobre um experimento que era como é que era mesmo? Da submissão a uma autoridade. Como é que você se submete a uma autoridade? E aí, nesse experimento, ele coloca uma autoridade, que é o pesquisador, que fala, dá um choque nessa pessoa. E quem estava sendo testado era um professor. E o professor, ele dava choque cada vez mais alto e a pessoa fingia que estava sofrendo. Mas o professor não sabia que era um fingimento. Ele dava descargas cada vez mais altas, e porque o outro cara assumia a culpa e falava, pode dar o choque, ele não pensava duas vezes, ele dava o choque cada vez mais alto, cada vez mais sério, né? Então a gente começou a perceber que não depende muito do grau de instrução da pessoa. Se tem uma autoridade que ordena tal coisa, que tal coisa aconteça, e você não tem culpa nisso, você repete aquele ato. Uhum. E aí começa a incomodar bastante a gente, porque a gente recebe dia sim, dia não, uma instrução que vem de cima para baixo e obedeça. Na área da educação, bem por aí, né? Até para quem às vezes não percebe sutilmente isso, ou às vezes muito às claras. Por exemplo, uma pessoa quando recebe um prêmio Nobel, do dia para a noite, ele vira um sacerdote do assunto inquestionável. Então, como se você fosse constatar alguma coisa que ele fala, você, pô, mas tu está questionando a opinião no prêmio Nobel? Então, às vezes o cara ganhou o prêmio Nobel, sei lá, da paz, e está falando sobre genética. Então, uma coisa que ele nem conhece do assunto, não tem absolutamente nada a ver na informação, não, mas é um prêmio Nobel e a gente não pode questionar do que ele fala, né? É bem isso. É exatamente isso. Você começa a impactar a nossa área, né? Onde a gente conhece, onde a gente estuda, e começa a vir esse cara de fora que aponta e fala, ó, tem que ser assim a partir de agora. As pessoas começam a aceitar. Cara, eu não lembro agora o número, 9 ou 10 técnicas de manipulação que tem no livro, que todas elas começam a nos assustar bastante, né? Tem o pé na porta, porta na cara, tem várias técnicas que a gente analisa, são técnicas de manipulação, provadas, testadas e provadas. E a gente começa a usá-las na escola. A gente começa a ver que, não a gente, mas a gente, enquanto aluno, a gente passou por várias dessas técnicas. E a gente foi sendo moldado para um tipo de cidadão, para se tornar um tipo de cidadão. E o engraçado foi que daí a gente conversou, né? Aí sim, se valendo da experiência das professoras, a gente começou a refletir que, pô, eu enquanto professor faço isso também. Eu uso uma técnica parecida com essa. Eu faço uma coisa parecida com isso. Quer dizer que eu estou errado? Quer dizer que eu sou mal? Né? E a gente começou a entrar nessa quase crise de personalidade, mas daí a gente foi estudar uma coisinha além disso, né? Que seria
qual é o fim da educação? Então, quando alguém quer nos levar para se tornar massa de trabalho, trabalho, né, de baixo nível, obediente, sem dar problema para ninguém, aí a gente está errado de usar essas técnicas. Mas quando a gente usa essas técnicas para que as pessoas consigam, de fato, levantar a cabeça e falar, eu vou controlar o meu futuro, eu vou controlar a minha, aí sim. Aí eu acho que, de repente, a gente está até protegendo essa pessoa. Então a gente começou a ver isso. Será que a gente precisa trazer para a sala de aula uma questão de virtude? Será que a gente precisa trazer uma questão, né, de humanidades, de inclusive religião? Né? A gente tem os exemplos de grandes santos e tal, e por que não usá-los? Né? Por que não, né, aproveitar essas histórias para fazer com que as crianças elas vejam ali um exemplo realmente a ser imitado? Né? Então a gente começou com essa reflexão que foi bem legal. Foi bem legal de, beleza, as técnicas estão aí. Ah, sabe qual que é outro ponto que dá para a gente fazer um link que todo mundo vai entender? IA. Né? Tá todo mundo usando IA. Ah, quer dizer que todo mundo vai ficar burro e todo mundo vai ficar preguiçoso e tal? Não, calma lá. Quem sabe usar está se dando muito bem, está fazendo um negócio muito legal. Uhum. Né? Então a gente não é a ferramenta que vai definir se quem está usando está fazendo bem ou mal. Né? É o propósito. Então a gente conseguiu discutir, né, junto com as professoras, que o nosso propósito a gente acredita mesmo nele. Ele é um propósito superior, ele é um propósito transcendental e a gente consegue usar então algumas técnicas, não no sentido de manipular, mas no sentido de conduzir aquela criança para que ela compreenda que aquele é o caminho, aquilo é a verdade, é ali que ela deve seguir. Entendeu? Então a gente chegou nesse momento. E foi esse foi o ponto em que o livro do Diego Reis entrou na nossa formação. Porque ele veio, até aqui, né, não sei se todo mundo que está aqui escutando está acompanhando, mas as coisas podem parecer meio soltas. Mas na hora que esse livro entra na nossa formação e vai entrar agora na nossa live, vocês vão ver como é que tudo se amarra, tudo se fixa e a gente consegue compreender tudo. A gente faz uma leitura do mundo, das pessoas e até de nós mesmos, que antes a gente não era capaz de fazer. Com isso que eu vou apresentar para vocês agora, que é, aí sim, a teoria da personalidade humana em 3 pessoas, do Diego Reis. Ô, Rodrigo, deixa eu só te interromper aqui. A Márcia comentou, as pessoas não pensam mais por si mesmas, acabam somente replicando atitudes apoiadas em personalidades. Tudo agora é baseado no politicamente correto. Até tem uma coisa relacionada a isso, até um fenômeno porque com Cortella, da vida um carnal, da vida, você vê até pessoas que até então a gente achava bem esclarecidas, replicando esse material, porque quando você vai ler o conteúdo desses caras, ou assistir uma palestra, uma entrevista deles, 90% do que os caras estão falando está ok, está correto. Eles estão falando de ética, de comportamento, estão falando de moral. Só que realmente uma coisa que passa despercebido para as pessoas é a intenção que tem por trás desse discurso, né? Porque sobre o discurso da igualdade, a gente criou verdadeiras aberrações no campo da política no século XX. Então, a linguagem é um primeiro passo, né? E hoje mesmo eu comentava contigo, né, sobre algumas iniciativas de mudança da educação a partir de projetos de lei. Eu comentava contigo, eu falei, olha, uma coisa que sempre me chama atenção é quem que está defendendo o quê. Então, às vezes, dependendo do grupo que está defendendo determinada pauta, eu já sei que o negócio está enviesado para um lado ou outro. Então, às vezes, o discurso é muito bonito, que eu quero dizer em resumo, e eu acho que o que tu está querendo dizer é isso, o discurso é muito bonito, mas tem uma coisa que a maioria de nós às vezes não percebe, é que isso aí é a ponta do iceberg, né? Embaixo, às vezes, tem um conjunto de intenções que elas são um tanto nocivas, sobretudo na nossa educação, né? Exatamente. Exatamente. E agora, com essa compreensão, né? Ele está comentando ali que clareou muito, clareia demais. Todo mundo que está aqui, né, agora online, ou todo mundo que vai assistir isso depois gravado, tenho certeza que vai entender também muito bem como é que as coisas estão nas cabeças das pessoas. Inclusive desses gurus, né, dessas pessoas mais esclarecidas que você comentou, como é que como é que a cabeça deles é formada, como é que a nossa cabeça é formada, quais são os interesses por trás. A gente consegue mapear bem.
a situação toda, né? Inclusive no cenário, né, não pessoal, mas enquanto nação, né? O que está sendo feito com o país, o que está sendo feito com todo mundo. Se não for até maior do que isso, né? Mas enfim, já que o Maquiavel pedagogo, ele analisa o mundo, né? A educação global, que é o final que ele buscava. Mas enfim, o que é essa coisa tão curiosa, né? Que é o modelo das 3 pessoas, formando a personalidade. O Diego Reis, ele vai trazer uma explicação que eu vou copiar. Tá? Eu vou copiar porque ela é bem clara, é bem simples de entender. Ele fala que a nossa atenção, ela está sempre voltada para um bem específico. E o bem que ele fala na aula dele, né, eu assisti a aula dele na plataforma da Brasil Paralelo e tem o livro dele aqui em mãos, e nos dois espaços ele fala sobre isso. Ele fala sobre o café, que é uma coisa que todo mundo entende. O que é café? Pô, café é uma coisa, né, que você toma e você faz, você no presente, né, você então no personagem das 3 pessoas é você em corpo, você no presente, é você que atua no mundo, tá? Esse personagem, ele pega uma xícara de café e toma. Na hora que ele encosta na boca aquele café, ele tem alguma sensação. Então ele sente que é quente, ele sabe da cor que tem, ele sabe da consequência que aquele café causa no corpo humano. Tá? Então ele começa então a fazer alguns juízos sobre aquilo que ele bebeu, que é o café. Esse juízo não é feito no personagem que está aqui, ele é feito no crítico. Tá? Então ele tem, é como se fosse a memória dessa pessoa. Tá? O crítico é a parte da memória, é a parte que é capaz de formar juízos. Então agora, na primeira vez que eu tomo café, eu já crio uma série de juízos sobre o café. Pô, o café é gostoso. O café é amargo, eu não gostei. O café é quente. Esse café está gelado. Tá? Então eu vou formando várias percepções ali. E no final das contas, eu julgo que se aquilo foi bom ou mal para mim. Tá? E se foi bom, o que eu faço? Eu planejo ter café de novo amanhã. Onde que eu faço esse planejamento? No meu roteirista. Então o roteirista vai estar na minha imaginação, lá no futuro. Tá? Quem vai planejar meu futuro é meu roteirista. Como o meu crítico gostou, eu planejo que eu quero fazer aquilo se tornar realidade de novo na minha vida. Então, lá O no roteirista... personagem, o personagem, só para eu entender aqui, ele é o sujeito da ação presente. Então, não necessariamente. Entendi. Aquele que está executando no presente as coisas. Quem executa a frase que ele fala é no palco da vida. E quem está no palco da vida é o personagem que somos nós. Está no presente. Se você quiser pensar presente, passado e futuro, é personagem no presente, crítico no passado e roteirista no futuro. Sim. Tá? Assim dá para a gente descrever bem. Roteirista planejou tomar o café de novo, ele vai fazer todos os passos necessários para que aquele café se torne realidade novamente. Então ele vai no supermercado, ele compra o café, ele prepara o café e deixa pronto para novamente o personagem poder tomar aquele café. Então é uma relação sempre assim, tá? Sempre dessa forma. Da mesma forma, se ele não tivesse gostado, o que ele vai fazer? Olha, nunca mais quero que isso se repita na minha vida. Eu não quero que isso volte na minha vida, porque eu achei muito amargo, achei muito ruim, né? Ou então, ele vai se dar uma segunda chance. Pô, não gostei dessa vez, mas dessa aqui eu experimentei e gostei. Qual é a diferença? Um estava mais quente? Um estava mais doce? Um tinha alguma questão diferente? Era a pessoa que estava comigo? Eu não sei, tá? Eu sei que quando você vai repetindo essa tomada de café, você vai criando juízos cada vez mais sólidos sobre aquilo. Então, se uma vez ou outra o café for ruim, tá tudo bem. Se uma vez ou outra o café estava gelado, tá tudo bem. Não significa que o café é sempre gelado. É sempre ruim. Entendeu? Então a gente vai começando a formar esse valor na nossa cabeça, lá no nosso crítico, e aí sim a gente vai conduzir o nosso roteirista para permitir que esse café retorne mais vezes para a nossa vida, para a nossa realidade. Até aqui é simples, entender, não é? Pô, Sim. no lugar do café, você pode colocar qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer bem. Ele chama de bem. Tá? Você pode colocar até o seu relacionamento, sua esposa está ali naquele bem. O que é o relacionamento com a sua esposa? Pronto, você está lá com a sua esposa, você vive com ela, você está junto com ela no personagem. Tá? Porque você um dia começou a fazer alguns juízos sobre ela. Pô, essa pessoa, ela é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que vale a pena construir uma família, é uma pessoa que
respeita as mesmas coisas que eu, gosta das mesmas coisas que eu, então aqui, ó, eu formo um juízo sobre ela. E eu planejo lá na frente ter ela sempre comigo, né? Então eu começo a girar isso. Para que eu tenha ela sempre junto comigo, eu planejo algumas coisas. Eu planejo não me relacionar com mais ninguém, não fazer coisas erradas, não. Então eu vou mapeando a minha vida para que aquele bem, que nesse caso é a esposa, o marido, tanto faz, se torne presente o tempo todo. Então esse é o modelo do Diego Reis. Era um modelo incrível, porque ele vai tirar a gente desde as coisas mais básicas e vai nos levar até as coisas mais elevadas. Né? Vou dar mais um exemplo, tá? Só para mostrar essa subida, tá? Sim. Ele fala do filho dele, que gosta muito de carrinho. Ele brinca com o carrinho, então ele adora aquele carrinho, tá brincando o dia inteiro. E ele quer brincar ao máximo com aquele carrinho. E aí, o máximo é até a hora de ir dormir. Ou seja, ele precisa abandonar o carrinho de qualquer jeito e ir dormir. E aí o pai dele, olhando para aquilo, ele fala, olha, você gosta muito desse carrinho, certo? Certo. Você quer brincar com esse carrinho amanhã? Sim. Ué, se você quer brincar com esse carrinho, amanhã você tem que cuidar dele, você tem que guardar no lugar certo, você tem que limpar, você tem que posicionar, você tem que cuidar desse carrinho para que ele dure amanhã. Se você não cuida, ele quebra. E amanhã ele não está disponível. Né? Então o que ele está fazendo com a criança? Ele está fazendo com que ela aprenda a fazer esse giro uma vez. Né? Esse giro que sai do amor que ele chama Eros, é o amor do prazer, ele só tem prazer pelo carrinho, ele só quer brincar. E ele sobe para um amor que ele chama de Storge, que é o amor de responsabilidade. Sim. Você tem responsabilidade sobre esse carrinho. Se você não cuidar dele, amanhã ele não vai estar aqui para você brincar com ele. Então, pode falar. Desculpa. Nesse ponto que tu falou assim, ó, é possível que, por exemplo, no caso dos alunos, de uma pessoa só esteja vivendo a questão do personagem? Digo, tá dando, sobrevalorizando um só? É possível. O Diego, ele vai falar que as crianças, elas são basicamente apenas personagens. Entendeu? Sim, entendi. As crianças, elas são basicamente personagens. Elas não têm ainda capacidade crítica, elas não têm capacidade de montar um roteiro. Aí que os pais atuam, os pais e professores, né? Eles vão atuar como um crítico complementar e como roteirista complementar da criança. Ah, entendi. Quando no caso a criança, que ela não tem os outros personagens formados, aí vem os elementos externos para ajudá-la a se conduzir. Mas necessariamente, então, ela vai ter uma complementação daquilo que está faltando dela nesse ponto. É mais ou menos por aí, então. É mais ou menos por aí. O fato da pessoa estar vivendo essencialmente o personagem, então mostra que ela está, digamos assim, uma camada mais primitiva da personalidade. O fato dela estar o quê? Vivendo essencialmente no personagem? Sim. A gente vai ver na teoria do Diego que se existe uma desarmonia entre as três pessoas, personagem, crítico e roteirista, essa pessoa ela está com um problema grave. Ela não vai cumprir a sua vocação, ela não vai se realizar enquanto ser humano. Porque ela está presa ou no personagem. Quem está preso no personagem, a criança ela está presa no personagem. Mas é natural que isso aconteça. O adulto que está preso no personagem é aquele adulto que está viciado em droga, pornografia e tal. Esse adulto que tem esse tipo de problema. Álcool, né? Alcoolismo é um negócio bem sério. É isso. É o cara que está ligado ao prazer e ele não pensa criticamente sobre o que ele está fazendo e nem planeja o resto da vida dele porque ele está preso naquele prazer. Entendi. Só que também tem a pessoa que é descompensada no crítico. É a pessoa que ela é muito sistemática, ela é muito, aproveitando da palestra do Felipe, o melancólico ele geralmente cai nesse problema de ficar preso no crítico, de nunca conseguir se libertar daquelas coisas que ele pensa e tal, e ele não consegue nem agir no mundo real enquanto personagem, porque o crítico não permite. Né? E na outra ponta tem o cara que fica preso no roteirista, que é o cara que imagina demais, que viaja, tudo é lindo, e tudo é muito otimista, tal, ele faz planos lindos e não executa nada. Né? Eu até tenho um pouco desse problema.
Eu consigo notar que eu fico, às vezes, preso no roteirista e eu não consigo trazer para execução. Isso é muito legal que a gente perceba essas coisas, né? A gente, Uhum. quanto não que seja um problema grave e tal, a ser tratado no médico, no psiquiatra, não é isso. A gente tem esses desequilíbrios e eu acho que é legal a gente ter consciência sobre eles. Sim. Mas o legal da criança, que eu estava dizendo, é que agora, como ela passa a cuidar, ela sobe na camada do amor. Ela passa para o nível de cuidado. E se ela passa para o nível de cuidado, olha que legal o próximo passo. Ela querer mostrar o carrinho dela para um amigo. Ela querer que o amigo participe daquilo. Então ele sobe mais um pouquinho. Ele vai para o amor que a gente chama de filia, que é de você se relacionar com amigos e tal. E ele vai subindo. Ele vai mostrando passo a passo de como é que a gente sobe até o último grau, lá no alto, que é o amor ágape. Que é o amor por coisas eternas, por coisas Sim. espirituais. Né? É ali que a gente tem o contato com o próprio Deus. Tá? Eu queria aproveitar o gancho que você tinha falado do Admirável Mundo Novo. Se a gente pensar na questão do Admirável Mundo Novo, tem os sujeitos que estão lá, eles são sujeitos bem formatados para viver de um determinado jeito. Então, essencialmente no Admirável Mundo Novo, se tem a construção essencialmente do sujeito personagem, né? Então você está a todo custo, de alguma forma, de cima para baixo, tentando minimizar a ação do roteirista e do crítico, não seria isso? Ou estou viajando um pouco? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. O que eu quis dizer é o seguinte, ó, se a gente for analisar a questão do Admirável Mundo Novo, como é que aquelas pessoas elas deveriam se comportar em sociedade? É de um jeito bem formatado, né? Sim. Levando bem em consideração a questão, toda aquela documentação presente do Maquiavel pedagogo que fala isso, né? Cada vez tu vai desconstruindo mais as pessoas até que ele se comporte de determinado jeito que você quer. Então, nesse sentido, talvez a gente poderia pensar que toda vez que a gente evolui, no pior sentido do termo, para um modelo, aquele modelo de cidadania que eles falam do jeito certo que você tem que se comportar, você está essencialmente anulando o crítico e você está também, sobretudo, anulando o roteirista, não estaria? Sim, esse é exatamente o ponto. Esse é exatamente o ponto. No livro, voltando ao livro, né? A gente está numa sociedade em que a revolução socialista aconteceu. Ela já aconteceu. Então é o tempo em que não existe mais tempo. Não existe. Lá no Admirável Mundo Novo, a gente chegou no presente perpétuo. Né? Então, as pessoas elas não têm mais ligação com o passado e elas não têm planejamento futuro. Elas são apenas personagem, E mesmo. são os animais, né? São os animais, é justamente um animal. Justamente um animal. O animal é isso. Isso que eu estou falando não é besteira, porque a gente tem o código dos nomes dos personagens, né? Então, os personagens que são na casta superior ali do livro, eles têm referência a Marx, a Lenin, né? A todas essas pessoas que têm a ver com a Revolução Socialista. Então, e é o momento em que eles não são mais revolucionários. Eles são parte dos sistemas. A revolução aconteceu, eles estão no topo e agora é só continuar. Ou seja, não tem mais presente, passado e futuro. Na verdade, não tem mais passado e futuro, só tem presente. É o presente perpétuo. E, cara, o que começa a tornar o negócio mais assustador é que hoje nós estamos passando por isso. É uma força grande que vem para romper com tradição, para romper com o passado. Ninguém sabe o que é o significado do hino brasileiro. A gente não sabe. A gente não sabe quem foram os nossos bisavós, quem foram a nossa família. Não, a gente não sabe de nada disso. De tradição. A gente não sabe onde a gente quer chegar. Hoje qualquer pessoa muda de emprego assim, ó. Tá ganhando bastante fazer outra coisa. Tá dando dinheiro para fazer outra coisa. A gente muda, a gente simplesmente desconecta daquilo que a gente faz e vai para outro caminho. A gente não tem nem prazer, para falar a verdade é essa. Qual que é o prazer nosso hoje? É pegar esse celular aqui e passar para o próximo. E nada fica fixado na nossa cabeça. É uma aparência de prazer, né? Não é um prazer real, não é uma... Eu só vou ler um comentário aqui, aproveitar o gancho. A Márcia colocou: os pais são a consciência da criança enquanto ainda não chega a idade da razão.
onde começamos a fazer o movimento de pensar, escolher e arcar com as consequências das escolhas. Legal, é bem isso. A consciência, o Diego Reis está só colocando aqui tá, o que ele fala. Ele vai falar que quando essas três pessoas estão em harmonia, aí a gente consegue fazer uma análise das três com a nossa consciência. Então, realmente, isso que ela está falando faz bastante sentido, né? A criança, ela não tem nem as personagens, as pessoas bem consolidadas, é só personagem. Quem dirá subir ao nível de consciência e orquestrar isso tudo? Ela não consegue mesmo. Então, sim, a posição do pai, e a gente está falando dos professores, é bem importante nesse estágio da vida. Se a gente for pensar na questão do Maquiavel pedagogo que tu comentou, a concepção de um ser humano de cima para baixo, por assim dizer, de uma forma normativa, né? Então ele tem que aprender determinadas coisas porque isso vai fazer isso assim, assim, assado. Ele tem que ser um sujeito voltado para a ecologia porque vai ser isso, isso, assim, assado. Querendo ou não, ele tá impondo um roteiro, não tá? Tá. É justamente essa discussão. Se eu não tenho uma memória, se eu não tenho uma capacidade crítica, eu não consigo identificar o que é bom, o que é mal para mim, o que é verdade e o que não é, qualquer roteiro que me é imposto eu sigo. E eu sigo cegamente. Então essas ideias, elas vêm e a gente só acompanha. A gente nunca para pensar, nossa, mas isso é meio bizarro. É meio bizarro que os animais estejam tendo a mesma importância que os homens. Não é? Eu tava comentando com os teus alunos lá na palestra que eu dei na FATEC na semana passada, né? Que um sujeito antigamente, sobretudo essa questão vocacional, ele nem tinha que pensar no assunto. Mas não necessariamente que ele não tinha uma visão de futuro. É porque ele já estava dentro de um esquema familiar que já fazia determinadas coisas, ou a pessoa tinha uma terra, ou era um artesão. Ele ficava muitos anos seguindo os pais e ninguém perguntava assim, o que tu quer ser da tua vida, né? Tu vai ser isso que você está fazendo e pronto. Né? E hoje já não. Querendo ou não, e a gente passou por isso, dá uma confusão danada você chegar a um ponto da tua vida que tu está saindo da escola e nós somos condicionados a pensar que dá para fazer qualquer coisa, né? O que tu quer fazer? Escolhe o catálogo. Eles davam aqueles guias de profissões e diziam, vê o que tu acha interessante aí e escolhe uma profissão. Então, quantas pessoas eu já conheci que passaram por 3, 4 faculdades e não conseguiram se formar? É porque eles iam para uma coisa, e até o Olavo de Carvalho falava que o problema da universidade hoje em dia, ele dá uma aparência de ocupação para a pessoa. Às vezes o estudante com E maiúscula, né, ele está ali dentro achando que ele está exercendo uma função social na sociedade e ele não está. Né? A gente foi parasita durante muito tempo, né, dentro desse processo, não foi? Foi. Faz parte também um assunto que eu falo bastante aqui na FATEC, né, que são as revoluções industriais e francesas, né? Elas tiveram esse impacto na nossa sociedade. A gente foi se tornando cada vez mais materialista. A gente foi se tornando cada vez mais focado no material, no trabalho, no dinheiro, nos prazeres e tudo mais. Então, em 200 anos, 300 anos, a gente vai sentir hoje um impacto que a gente parou de dar valor para as coisas que são realmente importantes. Tá? A gente parou. Então, hoje, uma pessoa de 20 anos, ela realmente está estudando, igual você falou, é isso que ela faz da vida. Ela vai deixar para pensar depois se ela vai se casar, se ela vai encontrar com alguém, se ela vai montar uma família. Isso vai ficar para depois. Só que quando depois chegar, depois do quê? Depois de eu ter uma carreira, depois que eu acabar a faculdade, beleza, mas daí eu tenho que conseguir minha carreira. Daí eu consegui, mas daí eu tô na parte de baixo ainda, eu preciso crescer na carreira. Depois eu preciso... Cara, você nunca vai chegar lá. E no meu tempo de faculdade ali, eu tava numa moda, não sei se você passou ali, quando tu fez a graduação aí no Paraná, uma moda dos caras largarem a faculdade para passar um ano na Europa, um ano na África para pensar na vida, né?
Então, os caras tinham que sair de casa para criar uma espécie de consciência social, que eu achava um absurdo aquilo lá, mas na época tu vê as pessoas fazendo e tu diz assim, tem alguma coisa errada nisso aí, muito errada, mas eu ainda não sei dizer o que é. Eu percebo isso também, né? As pessoas que fazem dão esse ano aí para repetir, sei lá, para viver coisas novas, está acontecendo bastante. Talvez fosse melhor antes da faculdade do que depois. Mas se a gente entrasse na faculdade mais tarde, eu acho que seria mais interessante, né? Se a gente tivesse a cabeça um pouquinho mais formada. Sim. Mas eu acho que o problema é que não importa tanto o tempo que você vai gastar antes de tomar essa decisão. Porque a gente é tão atacado por esse materialismo que a gente não vai ter uma clareza mental de assumir uma vocação, assumir um trabalho que a gente realmente está orientado a ele. A gente não consegue isso. Hoje em dia é praticamente impossível. Por quê? Porque a gente não tem... É aquilo que eu acabei de falar do Admirável Mundo Novo. A gente não tem capacidade crítica mais e a gente não tem roteiro de vida. Né? E mesmo nós, estamos falando de pessoas que são estudadas, que são esclarecidas. Qual é o roteiro da vida? Onde você quer chegar? Né? Poucas pessoas têm isso. Poucas pessoas sabem, pô, eu quero ter um filho, eu quero receber tanto, eu quero comprar uma casa. Não tem mais. A gente vai vivendo o que dá. Então, cara, de praticamente 98% das pessoas está presa nesse presente já. Está presa mesmo. Também é um pouco fruto do excesso de opções que a gente tem hoje, que decorre dessa ideia moderna de que a gente pode ser tudo o que quer. Porque é a mesma coisa quando te dão uma opção de escolha, assim, o que você quer jantar, e te dão 10 opções. E você diz, pô, com 10 opções eu não consigo escolher. Você te dão duas, às vezes fica mais fácil, né? Eu vejo isso como um efeito imediato do excesso de oferta de coisas, né? Aproveitando esse gancho, eu já vejo muitos pais chegam para querer matricular os filhos ali na escola, conhecer a escola. Os caras me perguntam de vestibular. Eu pergunto assim, mas afinal de contas, teu filho tem que idade? Eu tenho 4 anos. Eu falei, o quê? Vestibular? Tem tanta coisa antes ainda que a gente tem que se preocupar numa criança, ver se tem um comportamento decente, ver se ele é capaz de compartilhar um lanche com um colega. Tantas pequenas coisas que antecedem uma carreira e o cara está pensando nisso para o filho com 4 anos de idade. Eu acho uma loucura total. É uma loucura, é uma loucura. Mas quando a gente começa a ter essa noção do que o Diego está falando, a gente começa a compreender. Não tem como esse pai pensar em outra coisa. Ele foi formado para isso, ele foi orientado para isso, e agora ele tem um filho que ele só sabe orientar para isso. Então não é nem... Ele não tem outra opção. A gente é tão livre, a gente tem tantas opções para tudo, mas para saber viver a gente não sabe. Né? E aí o livro ele vai até acabar trazendo... Eu acho que eu fugi um pouco eu acabei fugindo um pouco quando a gente entrou nessa questão vocacional, que eu tinha te perguntado se o Maquiavel Pedagogo ele estava descrevendo mais ou menos a condução de um roteirista sobre os personagens, né? Então eles estão mais ou menos condicionando como as pessoas devem se comportar dali para frente. Exatamente, mas ele só consegue fazer isso. Ele só consegue fazer isso com alguém que não tem a capacidade de crítica formada. Entendi. E ele já tinha esse cenário global, ele já tinha, principalmente nos países que são subdesenvolvidos, ele já conseguia executar isso. Ninguém ia levantar a cabeça e falar, opa, tá errado isso. Não, porque as pessoas já estão apagadas na memória. Não tem mais juízo de valor, não tem mais o contato com a verdade. Né? Sabe, eu te dei um exemplo disso. Hoje é muito... É impossível você ver alguém fazendo alguma coisa assim que é claramente errada. Tipo assim, alguém, sei lá, roubando o dinheiro de uma velhinha. Você viu a pessoa e todo mundo viu. Quem vai levantar e fazer alguma coisa? Ninguém. Ninguém vai levantar e falar, tá errado isso aí. E vai... Por que a gente não faz mais isso? Porque a gente foi podado nessa capacidade de juízo, nessa capacidade de brigar pelo certo. A gente já começa a pensar assim, mas será que
aconteceu alguma coisa, não tem nada a ver com isso, é a primeira coisa, eu não vou me mexer, vai que eu tomo uma também. Quer dizer, a gente não tem mais a capacidade de lutar pelo que é certo. E a gente começou a ser podado. Sempre assim. Em tudo que acontece, cara, no trânsito, acontece no supermercado, acontece na nossa vida, a gente vai ficando cada vez mais podado. Não, eu tenho que ficar quieto, eu não posso interferir, eu não posso fazer nada e tal, e eu vou me podando. Quer dizer, olha a minha capacidade crítica caindo. Você percebe isso? Não existe mais aquela pessoa que fala, não, isso está errado e não interessa, que não tem nada a ver comigo, você não vai fazer. Não existe mais isso. Sim. A gente tá covardado. O pessoal tá falando um negócio. Sabe que isso aí me chamou muita atenção. Uma vez eu tava no centro de Porto Alegre e eu tava com um grupo de amigos, a gente treinava na nossa academia de arte marcial e uma pessoa começou a passar mal dentro de uma livraria, de um sebo ali do centro de Porto Alegre. E quando a gente olhou assim um movimento, 30 pessoas filmando e não tinha ninguém fazendo absolutamente nada. E tinha um amigo meu que tinha um treinamento socorrista, eu falei, vamos lá ver o que está acontecendo. E o celular, ele deu mais ou menos, quer dizer, eu não sei se ele tirou a iniciativa das pessoas, mas tu percebe que está acontecendo um problema na tua frente e a tua primeira reação não é ajudar, mas é filmar o negócio. Esse é um ponto também que tem a ver. A gente não chegou a conversar no grupo da formação, mas tem um livro que é da Sociedade Moderna Líquida, né, do Bauman. Ele fala exatamente isso. Né, o Bauman ele fala que uma coisa que eu traduzo, né, da seguinte forma: hoje, quando surge uma cabecinha aí no seu celular e você não quer responder na hora, o que você faz? Você joga para cima, você descarta aquela pessoa. Então, com o celular, né, principalmente, ele está fazendo com que a gente se torne rápido ao descartar as pessoas. É fácil descartar uma pessoa no celular. O problema no celular é pouco, mas quando a gente traz isso para o mundo real e começa a descartar as pessoas assim também, não interessa, eu vou para lá. É perigoso. O Bauman, ele tem um livro, não sei se tu conhece, eu não me recordo do nome, mas eu utilizei muito na minha dissertação esse livro dele, que no final da vida ele deu uma longa entrevista e transformaram isso num livro. E ele falava que o que mais abismava ele na sociedade moderna era uma pessoa com rede social. Porque ele dizia assim que ele não conseguia conceber como uma pessoa com 500 contatos, ou como gostavam de dizer, né, com 500 amigos, com 500 conhecidos. Ele falou, gente, eu não sei se eu conheci 500 pessoas ao longo da minha vida. Né? Isso que ele era uma pessoa de influência dentro do meio dele. Né? Então, para a geração dele, eu acho que isso aí era uma loucura, né? E hoje normalizou essa loucura, o que é pior, né? Nós estamos numa loucura normalizada. Hoje, se você quiser montar um negócio com alguém, você precisa olhar quantas seguidoras a pessoa tem. E se tiver menos do que 15 mil, nem começa. É de 15 mil para cima. Né? Deixa eu ler umas mensagens aqui, Rodrigo. Lê aí pra gente. Posso ler aqui? Parei. A Juliana colocou aqui. O desenho Luca é muito perigoso. Ele ensina a criança a não dar atenção a essa consciência que vem dos pais. Eu não sei que desenho é esse. Conhece? Eu também não conheço. Tá. Então, bom, quem conhece aí comenta pra gente. A Vivian falou, verdade, Juliana, muito perigoso mesmo. Eu não conheço esse desenho. A Vivian, hoje o status fala mais alto, maiores salários, os maiores benefícios, os verdadeiros dons são deixados de lado. Acho que de tempos, né, que vem isso. Eu não tenho essa visão de que todos os problemas são modernos. Eu acho que em algum momento da humanidade isso aí prevalecia, né? Se estudar livros de histórias ali da Idade Média, ou entender como é que era o funcionamento das cortes, é claro, um absurdo, né? Era uma politicagem constante na vida das pessoas. A Márcia, por isso tanta gente deprimida, suicida, não consegue ver o futuro, não tem perspectiva. O que você acha, Rodrigo? Eu também vou trazer outro ponto do Diego aqui, que é bem legal, é bem sobre isso, tá?
que o Tá, Diego então fala? deixa eu só continuar aqui só um minutinho, Rodrigo, perdão. Isso leva ao ensino de hoje que não alfabetiza, não forma cabeças pensantes, porque eles querem pensar por nós. Tem uma coisa que decorre disso também, que eu acho um verdadeiro câncer na educação, é o tal do pensamento crítico, né? Então, quantas vezes eles querem falar assim, nós temos que na educação formar com pessoas pensantes. Alto lá, gente, né? Quando eles falam pensamento crítico, eles querem que às vezes a criança questione absolutamente tudo, sem ter lido absolutamente nada sobre um assunto. É muito engraçado a gente ver, a gente participava dos debates na escola, né? Grupo debatia a favor da legalização das drogas, outro contra. Aí nunca ninguém tinha lido, era um achismo, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Então é uma loucura, mas eu entendo a relação que ela está dizendo aqui, sim. A ideia, eu digo aqui, acho que ela quis dizer o crítico no bom sentido, né? Capacidade de avaliar aquilo que está sendo passado para ele. A Juliana falou, estou ferrada, eu tenho menos de 300 seguidores. Não sei se é ferrada mesmo, é uma boa. Às vezes é até melhor. Tá melhor. O Diego ele vai falar sobre a depressão de uma forma bastante interessante. Tá? Ele fala que a depressão é uma falta de pressão que o ambiente faz na pessoa. Enquanto a ansiedade é um excesso de pressão. Tá em todas as três pessoas, no personagem, no crítico e no roteirista. Então, muita pressão vai causar ansiedade e a pessoa vai ficar desesperada para fazer as coisas logo. E pouca pressão vai fazer com que ela fique deprimida. Né? Então, ele realmente explica. E ele tem uma forma dele conseguir corrigir. Tá? Porque ele é terapeuta, né? Então ele é um cara estudado no assunto. Aí vocês vão ter que falar com ele para entender como corrigir. Mas, só da gente ter essa luz, né, de que, olha, as coisas elas podem ser analisadas por essa ótica, eu acho que já é meio passo para o tratamento, até, né? Principalmente as coisas menores, né, que a gente faz. E aí, na educação, né, que foi a pergunta que ela fez também ali, a Márcia, né, na educação, como é que a gente vai usar tudo isso? E o legal, acho que o ponto máximo da nossa formação foi essa, quando a gente percebeu que a personalidade humana em três pessoas, ela pode sim vir para a nossa educação. E é ela que vai fazer com que a gente consiga formar alunos diferenciados. É realmente isso. Por quê? Porque, é muito fácil para mim hoje aqui na FATEC falar, meu aluno ele não consegue entender porque os que veio do ensino. É porque a família não conseguiu entender. É porque não sei o que aconteceu. Eu sempre coloco a culpa em outra pessoa. Mas aqui não. Quando eu entendo a ideia do livro, eu vou primeiro compreender, por que essa pessoa não está entendendo o que eu falo? Por que ela não valoriza isso que eu falo? O que está acontecendo? Será que onde que está isso? E vamos corrigir? No colégio, a gente pode chamar a família para participar disso, né? A gente fala, olha, eu percebi que ele não dá valor para certo tipo de conteúdo, ou que ele está brincando demais, ou que ele está fazendo tal coisa. E se a gente tivesse uma outra postura? E se a gente conseguisse colocar na cabecinha dessa criança que tal coisa é certo e tal coisa é errada? Né? Para que ela forme um crítico, mesmo que ele seja pequenininho, né? Para que esse mesmo crítico olhe lá na frente e fale, olha, meu caminho está lá. Né? Que é o caminho que meu professor está falando que eu devo seguir, que é o caminho que meu pai está falando que eu devo seguir. Porque para a criança é muito... Vou dar um exemplo bobo, sabe? Um exemplo bobo mesmo. Pô, uma criança que perde um tempão estudando para de repente ir numa prova e tirar a mesma nota que o outro, que só brincou, que só zoou, nunca estudou. Quem que está se dando bem nesse caso? Se o ganho é só a nota. Para a criança que não tem muito crítico e não tem muito roteirista, é aquele que tem mais prazer. Pô, a nota foi a mesma, a gente vai tirar a mesma nota, a gente vai tirar o mesmo diploma. E ele brincou e eu não? Eu quero isso para mim. Sim. Entende? Então, na escola a gente começa a rodar esse ciclo para a criança. Então, primeira coisa, a nota tem que ser condizente. Né? A nota tem que ser condizente com aquele esforço, com tudo que aquela criança entendeu de fato. Quer dizer que o cara que brincou não pode tirar uma nota boa? Claro que pode. Mas eu acho que é raridade. Né? É raridade. E a forma como ela se porta, muitas vezes ela
vai fazer com que ela crie alguns sensos críticos que vão levá-la para longe daquilo que a escola está esperando dela. Uhum. E aí, quando a gente detectar isso, a gente tem uma ferramenta para falar, olha, legal o seu jeito mais brincalhão, legal o seu jeito mais tímido, legal o seu jeito que está te levando para isso, mas percebe que se você não se corrigir, você vai para outro lugar? Você não vai seguir os passos dessa pessoa que a gente acha exemplar, dessa... Não. Entendeu? Então a gente ganha na escola uma ferramenta para conseguir ajudar a criança a nortear. Tá chegando umas perguntas importantes aí, ó. Deixa eu comentar aqui. A Juliana falou, Luca é um menino que arruma um colega que faz coisas erradas. Esse colega fala para o Lucas silenciar a voz interior. Nossa, se essa é a função do desenho, Caramba. É um crime isso aí, né? Caramba, isso existe. Felipe, me parece que tem relação direta com a educação personalizada, pois esse modo é necessário para olhar o indivíduo. A educação personalizada é um negócio interessante. Eu acho até um pouco... Por exemplo, dentro da nossa proposta ali do Astúrias, a gente quer no máximo 10 alunos por sala, né? Mas eu tenho um amigo que fala sempre assim, olha, educação pode ser personalizada, mas tem um conjunto de coisas que todo mundo tem que saber. Por exemplo, uma boa tabuada, um bom texto, isso aí todo mundo tem que saber. Não tem nem perguntar para a criança lá quer ou não, né? Tem que saber. É só eu continuar aqui. Qual o limite até onde podemos... O Leandro, qual o limite até onde podemos deixar a criança à vontade sem inibi-la, sem acovardá-la? Não sei se isso aqui foi uma pergunta. Vamos ver. Qual o limite até onde podemos deixar a criança à vontade sem inibi-la, sem acovardá-la? Quer responder essa? Para enfrentar a vida lá fora, ele continua. Eu quero. Dá a tua perspectiva. Eu quero. Né? Qual o limite até onde podemos deixar a criança à vontade sem inibi-la ou acovardá-la para enfrentar a vida lá fora? Uma pergunta. Tá? Então, quando a gente tem essa noção de como a memória dessa criança foi formada, tá? Como é que está o crítico dessa criança? Então, se eu sei que ela é uma criança que vem do ambiente muito hostil, que é difícil para ela, e que ela teve que criar esse personagem para sobreviver a esse ambiente hostil, eu tenho uma forma de conduzi-la. Se é uma criança que não, que tem um ambiente familiar perfeito, ela tem todas as coisas boas em casa e tudo mais, e ela começa a se portar da mesma maneira que aquele outro menino, eu tenho uma outra forma de conduzi-la. Então, sim, até trazendo o comentário do Felipe, sim educação personalizada por causa disso, porque a gente começa a compreender o repertório de cada uma das pessoas, para a partir desse repertório, traçar o roteiro delas. Ajudá-la, né, a traçar o próprio roteiro. Quando elas são crianças, é que a gente está pensando no Astúrias e que são crianças muito pequenininhas, todas até agora, né? Mas quando elas forem crianças mais velhas, tipo seus 10, 11 anos, a gente vai começar a permitir com que elas mesmas desenhem seu roteiro. Só que daí elas já vão ter a base crítica mais consolidada e a gente vai ter mais confiança de que ela tem, sim, uma noção de roteirizar a própria vida. Comentando isso aí que o Leandro trouxe, existe hoje em dia um movimento que é de educação positiva, que é mais ou menos assim, tu não corrige a criança quase de jeito nenhum. E isso é um verdadeiro crime que você faz com a criança, né? Imagina, se tu deixa a criança fazer o que quiser, é a mesma coisa quando tu não adestrar um animal. A gente acha que talvez pode partir de uma ideia que todo ser humano é bom e a sociedade o corrompe, né? E não é bem assim. Sobretudo quando a gente se torna pai, a gente percebe que a criança tem que ser conduzida por um caminho, né? Ela não pode ficar livre e fazer aquilo que ela quer. Até, inclusive, as iniciativas de escolas que têm um pouco essa perspectiva, elas criam verdadeiras aberrações, por assim dizer, né? Criança subindo em cima de classe, pulando e fazendo o que quer, e a professora não podendo corrigir. Imagina, gente, deve ser como trabalhar dentro de um hospício, você não poder fazer absolutamente nada, né? A gente tem um comparativo no livro que ele fala assim que os animais, eles nascem, a partir do momento que eles nascem, eles têm o roteiro inteirinho pronto. Sim. E eles não vão aumentar a capacidade crítica nunca. Então o gato, a partir do momento que ele nasce, ele sabe que ele tem que ir na areia fazer xixi lá na areia. Ele sabe disso. Ninguém precisa ensinar.
entendeu? E se você bate nele, se você faz muita coisa com ele para que ele não faça uma coisa errada, não é que ele vai aprender, que ele vai criticamente pensar na vida dele e melhorar. Não é isso que ele vai fazer. Ele só não vai fazer mais aquilo que ele está fazendo. Sim. Mas ele não tem capacidade de crítica. E a gente, né, na educação, a gente, mesmo que a gente liberte as crianças dessa forma, que a gente não nem proíba e nem conduza, né, a gente deixa elas livres. Não quer dizer que elas vão ser como os animais, porque elas não são animais. Elas têm capacidade crítica. O problema é que o que ela vai depositar nessa capacidade crítica dela? Só coisa errada. Pô, os prazeres imediatos, eles são satisfeitos, não acontece nada comigo, quer dizer, eu estou no caminho certo. A criança, ela não tem a capacidade de entender que não, que sozinha ela não, sozinha não vai chegar em lugar nenhum com isso. Ela precisa de um limite, né? E se a gente não der esse limite, a gente, infelizmente, a gente está permitindo que essa criança vá para o lugar errado. O Leandro talvez aqui tenha colocado a pergunta numa outra perspectiva, que a gente percebe assim muitos pais que são super controladores com os filhos, né? Que aí é um outro problema, que a gente sabe, né? Eu tenho 3, você tem 4 filhos, o filho tem a personalidade, comportamento muito diferente um do outro, assim, pelo menos algumas coisas são mais sutis, outras não. E se a gente tem um mais espoleta, o Antônio é mais espoleta. Se eu ficar controlando muito ele, coitado do menino, ele é como tem que botar ele numa jaula se eu quiser ficar controlando todo o movimento dele. Agora o mais velho é um pouco mais contido. Então também a gente tem que ter a noção que as pessoas são diferentes e requer também atitudes diferentes. Por exemplo, com o Antônio, eu sempre fico olhando ele no parque. Eu digo assim, bom, nessa altura que ele está subindo, ele quebra um pescoço, então eu digo lá, meu filho, acho melhor tu descer daí. Mas isso eu não vou passar com o Benício. O Benício é muito mais contido. Então são comportamentos muito diferentes, às vezes dentro de uma mesma situação, né? Sim. E o Felipe, sim, exato, isso é ensino. Tem coisas que é bom e que todos aprendam. Educação envolve o ensino. Realmente, tem coisas básicas que todo mundo tem que saber, né? E dentro do possível, realmente tem que personalizar o resto. As crianças, elas têm gostos diferentes. E, às vezes o gosto da criança é uma janela que a gente tem para ensinar determinada coisa, né? Sim. O Leandro comentou isso mesmo. Só me fala um pouco como é que você vê isso na diferença da personalidade dos filhos, como é que você costuma controlar isso? Eu gosto de trazer até a ideia da palestra do Felipe, né, dos temperamentos, porque realmente é ali que a gente consegue perceber que na sala de aula a gente mata completamente o colérico, a gente mata completamente o sanguíneo e a gente mata também o melancólico, porque Sim. a gente não dá a profundidade que ele precisa. Então é um modelo formatado praticamente para o fleumático, porque ele é um pouco mais habilidoso em se adequar ali nas coisas que estão sendo impostas. Mas é um modelo que padroniza e que limita todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele não respeita essas diferenças que você está falando das crianças. Então, sim, tem a criança que ela precisa de mais controle do pai, tem aquela criança que precisa de menos controle do pai. Eu concordo totalmente com isso, né? A gente, enquanto pai e mãe, a gente sabe qual é o limite da criança, a gente sabe qual é o repertório daquela criança. Na sala de aula, é um pouco mais delicado isso, né? E aí que esse nosso modelo das 3 pessoas se torna uma estratégia para a educação. Porque eu gosto muito de usar IA, sabe? Para registrar tudo o que acontece e para eu entender as coisas, para eu mapear as coisas que estão acontecendo comigo. Então eu tenho todas as crianças do teatro mapeadinhas. Eu sei o que acontece com uma, o que acontece com outra. Eu sei como conduzir outra, para onde eu preciso conduzir uma, para onde eu tenho que conduzir outra. Então eu gosto de fazer isso porque me ajuda, né? Eu esqueço bastante as coisas e nesse registro por IA, além de eu não esquecer mais, ela me ajuda a me apontar um caminho, a falar, ó, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Então, eu gosto muito disso. Às vezes a malandragem de uma criança se torna ficou mais... Sim, claro, claro. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem.
Sim, por isso que eu acho bacana isso, da gente pensar, é uma educação personalizada. Eu sei exatamente o que faz bem para aquela criança, esse grau de malandragem, essa malandragem entre aspas. Faz bem para aquela outra criança ela ser um pouquinho mais calada. Tá tudo bem? Né? Tem criança que é assim. Eu fui uma criança mais quieta. E, né? Eu sempre quis ficar quieto, eu sempre quis ficar lendo, eu sempre quis ficar não em festa, não indo em festa e tal. E para alguém isso é um absurdo. Mas para mim não era. Acho que você deve sentir isso também, né? Com o Benício, talvez, ele que é um pouco mais quieto pelo que você disse. Sim. Eu queria comentar uma coisa aqui, ó. Pro Leandro até, a gente tem no nosso canal do YouTube uma palestra sobre os 4 temperamentos aplicados à educação, que foi o nosso amigo Felipe Mazaro que fez essa palestra ali no Colégio Astúrias. Então é bem interessante, porque ele trabalha essas 4 personalidades e mais ou menos o que deve fazer em termos de educação com cada pessoa com uma determinada personalidade diferente. Se te interessar, a palestra ficou excelente. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, Rodrigo. Dentro dessa perspectiva que a gente tinha falado, assim, que às vezes o Maquiavel pedagogo impõe um roteiro ao aluno. Tá? É um modelo específico. Agora eu pergunto, nós enquanto escola, o que nós teríamos que fazer, na tua opinião? Tá. Nós, enquanto escola, eu acho que nós precisamos respeitar tudo isso que a gente está falando, né? Respeitar, em primeiro lugar, rechear a cabeça daquela criança de bons hábitos, de bons costumes, de boas tradições, né? Que é isso que a gente faz. Pô, uma escola que ensina latim para as crianças não é uma escola que está preocupada com o que está se vendendo no mercado. Tá? Por que a gente ensina latim? Por que a gente ensina música? Por que a gente ensina, né? Ensina de verdade as teorias, né? Os conceitos de matemática, de português e tudo mais. Por que a gente faz isso? Porque a gente está recheando o repertório dessa criança. Né? Então, isso a gente tem que dar sim, sempre. Só que a gente também tem que dar para aquela criança o repertório que foi perdido de respeito, de humanidade, de religião, tá? Da nossa moral cristã. Isso tudo a gente também pode entregar para essa criança. Né? E como a gente vai fazer isso? Com bons exemplos. A gente preenche essa capacidade crítica dela e mostra roteiros que deram certo. Pô, eu já falei isso para você. Né? A gente tem a sala São Frei Galvão. Pô, vamos passar o ano inteiro vendo como que Frei Galvão fazia as coisas? Como que Frei Galvão estudava? Como que Frei Galvão se relacionava? Como ele falava? Como ele vivia? Eu quero saber tudo sobre ele quando eu estiver na sala Frei Galvão. Porque eu vou ter um exemplo em um ano. No segundo ano, eu vou ter o exemplo de Santa Teresinha, né? Que eu acho que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Maravilhoso estudar a Santa Teresinha do Menino Jesus por um ano inteiro, tudo que ela fez, tudo que ela escreveu, tudo que ela pensava, para que eu possa imitá-la. Então eu acho que essa imitação de grandes... Eu estou falando de santos, né? Mas a gente pode pegar outro tipo de pessoa também e fazer uma imitação. Eu sempre comentei contigo isso, né? Quando a gente começou a conceber o modelo de escola, nós sempre nos guiamos por algumas diretrizes. Agora, tem 3 pontos que eu sempre costumo colocar. Que a gente quer com essa escola resgatar um modelo de pedagogia que funcionava, não o atual, sempre buscando as referências, as raízes em comum, coisas em matéria de ensino que se passava e que funcionava. Né? E 2 outros pontos que eu acho importantíssimo e que eu sempre falo para os pais que vão conhecer a escola. Nós estamos resgatando a figura da autoridade do professor em sala de aula. Então, o pai tem que entender o seguinte: nós estamos dando formação e nós selecionamos os professores a dedo para a gente ter a certeza de que aquela pessoa que está em sala de aula sabe o que está fazendo. Então, o pai não precisa ter esse tipo de preocupação. Então, nesse sentido, o pai tem que dar um suporte sempre quando o aluno vem com uma determinada reclamação do professor. Não, meu filho, o professor sabe o que está fazendo e se for algum problema maior, obviamente que a gente vai conversar.
E o segundo, um outro ponto, que nós estamos, a escola é num seminário. Então nós estamos dentro do berço franciscano aqui da região de Mojimirim. Então, nós estamos fortalecendo novamente a figura do padre. Né? Sempre as crianças tratando com muito respeito os freis ali dentro, porque se você passa às vezes numa escola estadual e tal, um freio, acho que até é capaz uma criança jogar uma pedra num padre, né? Então, essas duas figuras para a gente são essenciais para que se trabalhe, né? A figura do respeito ao professor, que está diariamente ali, que sabe o que fazer, tem formação, e ele não pode ser coibido dentro daquilo, da proposta pedagógica dele. Ele tem que ter segurança para passar aquilo que ele sabe. E da figura do padre, né? Que é um dos caminhos que a gente tem do resgate da alma das crianças. Né? Trabalhar bons valores e permitir que, a partir das homilias e tal, sempre o frei plante sementes na cabeça das crianças, boas sementes. Né? Cara, tem mais um ponto bastante positivo, né, da escola estar no seminário, que até o próprio livro fala. Ele fala que a arquitetura está influenciando bastante, né, na nossa vida. E a arquitetura do seminário, né, ela é grandiosa, né? Você entra lá, você cresce, olha para cima, você vê aqueles detalhes, aquela riqueza. Então você já se inspira, você cresce, você olha para cima. Enquanto, na maioria dos modelos padronizados de escola, é aquela sala de aula quadradinha, fechadinha, do mesmo jeito. É uma caixa de fósforo, né? Uma caixa de fósforo, que te faz abaixar, que te comprime. Sim. Entendeu? E ele fala exatamente isso, é engraçado. E esse é um baita do benefício. Já te falei isso. Eu falei para o César, né? Não vai me deixar mentir. Que mesmo que a escola abrisse aqui em Itapira, eu não sei se eu viria, porque o espaço é incrível, o espaço do Astúrias hoje. A gente consegue trabalhar muita coisa ali dentro, né? Mesmo sendo um ambiente rústico, por assim dizer, levando em consideração que as escolas ofertam hoje em dia, né? Então, eu também sempre comento para os pais, assim, nem que entre um caminhão de dinheiro aqui dentro, a arquitetura vai continuar a mesma. Porque é essa cara que tem que seguir aqui dentro, essa cara de seminário, né? O suporte, ter a escola, simplesmente tu abre uma porta, tu tá de frente, tu tá dentro da igreja, né? Que é literalmente o que a gente faz, a gente atravessa a biblioteca, abre uma porta, tem a igreja ali para as crianças sempre fazerem uma oração, alguma coisa assim. Para a gente tem sido importantíssimo esse trabalho. Rodrigo, nós fomos por quase 1h30 de live. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de conversar? O Colégio Astúrias é um pedacinho do céu, é verdade. É engraçado que quando os pais vão conhecer a escola e vão conversar comigo, na maioria das vezes eu comento para eles, eu não falo como diretor, eu falo como pai aqui dentro, né, dos frutos que a gente tem colhido. E é uma coisa que eles só vão realmente entender quando colocarem as crianças ali dentro, né? Que não vai ter arrependimento daquilo que a gente tem trabalhado ali dentro. Todos nós estamos plenamente seguros daquilo que nós estamos fazendo. A Juliana colocou, o seminário foi construído pelas mãos dos freis, história riquíssima. Pois é, eu tenho agora, estou escrevendo sobre pedagogia franciscana, e eu estou agora fazendo uma busca lá nas bibliotecas dos freis. Tem 3 bibliotecas lá no seminário. E estou resgatando várias histórias do início dos freis franciscanos. A primeira missa que foi celebrada na chegada dos portugueses foi pelo Frei Henrique. Então foi um franciscano também. A gente não sabe mais isso. Não sei nem às vezes os freis se recordam dessa história. Então, volta e meia, a gente tem que comentar com eles da importância do resgate da própria história. Senão essas coisas todas se perdem, né? É incrível isso. Isso tem nos mostrado diariamente, né, que as coisas precisam ser documentadas, porque em poucas gerações as coisas se perdem completamente, né? É verdade. Olha, Rodrigo, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o professor Rodrigo. Se nós podemos encerrar, se quer finalizar com alguma coisa, Rodrigo? Não, então, você perguntou se eu queria falar mais alguma coisa, e a resposta é sim. Sim, eu queria falar mais horas aqui, porque esse assunto a gente discutiu o ano inteiro. Né? Então, falar em 1h30 é realmente muito pouco.
Mas eu não sei se alguém tiver interesse de entrar em contato, pode mandar mensagem também, se quiser trocar uma ideia sobre os assuntos. Eu vou deixar um minuto para alguém, se quiser deixar alguma pergunta aqui, eu só vou falar rapidamente. Nós estamos fazendo as lives a cada 15 dias. Daqui a 15 dias, quem vai falar comigo é o Gisael Duarte, que foi meu colega na Locus Online. E eu sempre falo que ele é um dinossauro da tecnologia. Quando começava a aparecer as coisas, ele que sempre tinha em mão. E a gente vai falar sobre o uso do celular em sala de aula, esse uso das novas tecnologias. Agora está sendo mais ou menos imposto para a gente a inserção nos regimentos internos daqui em São Paulo da pauta como é que é o termo que eles usam? Cidadania digital ou ética digital, algo nesse sentido. Como é que a gente vai falar sobre o uso das tecnologias em sala de aula? Que para mim isso aí devia ser muito mais problema dos pais que da escola, né? Mas em algum momento a gente vai ter que tratar dessa questão, não vai ter jeito. E deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu só então fazer uma pergunta, se alguém quiser colocar. O professor que está assim começando, que viu essa questão dos três personagens, o que seria uma diretriz para ele em sala de aula de observar os alunos? Teria algum conselho prático? Tenta não confundir, no palavreado a gente fala 3 personagens, mas eles são 3 pessoas. 3 pessoas, perdão, erro é meu. A personagem é só uma delas. E sim, eu acho que a grande dica que eu posso dar para o professor, né, é que ele está sempre lidando com o personagem. Ele está sempre lidando com o personagem. Mas ele precisa entender quem é o crítico e quem é o roteirista daquela criança. Ele precisa tentar abrir um pouco a cabeça, porque às vezes aquela pessoa que está ali combativa, insistindo para não fazer alguma coisa, ou fazendo uma coisa errada, ou fazendo uma coisa até sem muita vontade, é só o personagem. Então, se ela quiser tirar um fruto mais proveitoso daquilo, ela precisa conhecer a família, ela precisa conhecer um pouquinho da história daquela criança, conversar com outros professores que ela teve e tal, porque assim ela vai entender que, olha, talvez seja até bom que ela esteja se comportando dessa forma. Então, entendeu? Então é tudo uma questão de noção mesmo. É aquilo que a gente conversou lá atrás. Acho que o rapaz perguntou, né, se a pessoa é rígida ou não é rígida. Não sei se é certo ou se é errado. Eu só sei que, enquanto professor, se eu me der esse trabalho de explorar um pouquinho mais a cabecinha daquela criança, eu tenho certeza que eu vou levar ela mais longe. É isso que eu dou de conselho, né, para as pessoas. Só o personagem, aquilo que está atuando na nossa frente. Perfeito. Mais alguma coisa, pessoal? Rodrigo, mais algum comentário que queira fazer? Essa Deia Lanzoni aí é professora, hein? Contrata ela que é boa. Tá bom. É minha Excelente mãe. live, a Vivi. Bem. Gostaria de parabenizá-los, um conteúdo muito importante. Deus abençoe. Obrigado, Márcio. Parabéns pela live, o Leandro. Obrigado, Leandro, pela participação. Rodrigo, muito obrigado por dar parte do teu tempo pra gente. Tá na FATEC ainda, né? Tô. Já vou me fechar aqui dentro. A mamãe diz que te ama. Tá bom, gente, obrigado pela participação de todos, por ter deixado comentários. As pessoas que puderem seguir o nosso canal, falar da nossa escola. A gente está com um projeto bastante diferenciado aqui e nós já temos colhido bons frutos na nossa escola. Então acompanhe o dia a dia da escola no nosso Instagram e sempre que possível entrem em contato, participem das lives, compartilhem com os amigos de vocês. Eu sei que para vocês é pouca coisa, mas para a gente é super importante ter esse retorno de todos. Rodrigo, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais, viu? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.